E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura aqui do nosso plano de leitura anual da Bíblia. O meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler do capítulo 7 ao capítulo de número 12 do livro de Eclesiastes. Nós hoje estamos fazendo 274 dias que começamos esse plano de leitura anual da Bíblia. E também é o nosso último dia de leitura aqui do nosso livro de Eclesiastes, tá bom? Então, como sempre, a gente vai orar para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos por mais uma vez estar podendo ler a Tua Palavra, por mais uma vez ter a graça de poder estar aqui lendo, aprendendo mais do Senhor. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai nos ensinar e é o que a gente agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então bora lá, pessoal. O capítulo 7 de Eclesiastes tem o título Sabedoria para a Vida, versículo 1 do capítulo 7. Uma boa reputação vale mais que perfume caro, e o dia da morte é melhor que o do nascimento. É melhor ir a funerais que ir a festas, afinal, todos morrem, e é bom que os vivos se lembrem disso. A tristeza é melhor que o riso, pois aperfeiçoa o coração. O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. É melhor ouvir a repreensão do sábio que o elogio do tolo. O riso do tolo some depressa, como espinhos que estalam no fogo. Isso também não faz sentido. A extorsão transforma o sábio em tolo, e os subornos corrompem o coração. Terminar algo é melhor que começar. A paciência é melhor que o orgulho. Não se ire facilmente, pois a raiva é a marca dos tolos. Não vivas saudoso dos bons e velhos tempos. Isso não é sábio. A sabedoria é ainda melhor quando acompanhado do dinheiro. Ambos são proveitosos debaixo do sol. Tanto sabedoria como dinheiro dão proteção, mas somente a sabedoria preserva a vida. Aceite o modo como Deus faz as coisas. Afinal, quem é capaz de endireitar o que ele fez torto? Desfrute a prosperidade enquanto pode, mas quando chegarem os tempos difíceis, reconheça que ambos vêm de Deus. Lembre-se de que nada é garantido nesta vida. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 15, que tem o título Os Limites da Sabedoria Humana. Versículo 15 do capítulo 7. Vi de tudo nesta vida sem sentido, incluindo justos que morrem cedo e perversos que têm vida longa. Portanto, não seja justo nem sábio demais. Por que destruir a si mesmo? Tampouco seja perverso demais. Não seja tolo. Por que morrer antes da hora? Preste atenção a estas instruções, pois quem teme a Deus evita os dois extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que 10 líderes de uma cidade. Não há uma única pessoa na terra que sempre faça o bem e nunca peque. Não escute a conversa alheia às escondidas. Pode ser que ouça seu servo falar mal a seu respeito, pois você sabe que muitas vezes você mesmo falou mal de outros. Sempre me esforcei para que a sabedoria guiasse meus pensamentos e ações. Disse a mim mesmo, serei sábio, mas não adiantou. A sabedoria está sempre distante e é difícil de encontrar. Procurei por toda parte, decidido a encontrar sabedoria e entender a razão dos acontecimentos. Resolvi provar a mim mesmo que a perversidade é tolice e a insensatez loucura. Descobri que a mulher sedutora é mais amarga que a morte. Sua paixão é um laço e suas mãos são correntes. Quem agrada a Deus escapará dela, mas o pecador será pego em sua armadilha. Esta é minha conclusão, diz o mestre. Descobri isso depois de analisar a questão por todos os ângulos. Embora tenha procurado repetidamente, ainda não encontrei o que busco. Entre 1000 homens, somente um é sábio, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Foi isto, porém, que descobri. Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. Pronto, meus irmãos, agora a gente terminou no versículo 29, capítulo 7. Agora a gente vai para o capítulo 8, que é a continuação do título anterior, tá bom? Versículo 1 do capítulo 8. Como é maravilhoso ser sábio, analisar e interpretar as coisas. A sabedoria ilumina o rosto e abranda a dureza das feições. Agora a gente vai para o versículo 2, que tem o título Obediência ao Rei. Versículo 2 do capítulo 8. Obedeça ao rei como jurou a Deus que faria.
Não procure evitar seu dever, nem se junte aos que tramam o mal, pois o rei faz o que bem entende. Suas ordens têm respaldo em seu grande poder. Ninguém pode resistir a elas, nem as questionar. Quem obedece suas ordens não será castigado. Quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo, pois há um tempo e um modo para tudo, mesmo em meio às dificuldades. Aliás, como é possível evitar o que não se sabe que acontecerá? Ninguém pode impedir o próprio espírito de partir. Ninguém é capaz de evitar o dia de sua morte. Não há como fugir dessa batalha. E, diante da morte, a maldade certamente não livrará o perverso. Bem, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 9, que tem o título Os perversos e os justos. Versículo 9 do capítulo 8. Pensei muito sobre tudo o que acontece debaixo do sol, onde as pessoas têm poder para prejudicar umas às outras. Vi perversos serem sepultados com honra. Frequentavam o templo e hoje são elogiados, na mesma cidade em que cometeram seus crimes. Isso não faz sentido. Quando o crime não é castigado de imediato, as pessoas se veem incentivadas a fazer o mal. Mas ainda que alguém peque 100 vezes e continue a viver por muito tempo, sei que aqueles que temem a Deus terminarão em situação melhor. Os perversos não prosperarão, pois não temem a Deus. Seus dias, como as sombras do anoitecer, não se prolongarão. Há mais uma coisa que não faz sentido em nosso mundo. Nesta vida, justos muitas vezes são tratados como se fossem perversos, e perversos como se fossem justos. Isso não faz sentido algum. Recomendo, portanto, que as pessoas aproveitem a vida, pois a melhor coisa a fazer neste mundo é comer, beber e alegrar-se. Assim terão algo que os acompanhe em todo o árduo trabalho que Deus lhe dá debaixo do sol. Enquanto procurava sabedoria e observava os fardos pesados que as pessoas carregam aqui na terra, vi que dia e noite sua atividade não cessa. Percebi que ninguém é capaz de descobrir tudo que Deus faz debaixo do sol. Nem mesmo os mais sábios conseguem compreender tudo, embora afirmem o contrário. Pronto, meus irmãos, nós no versículo 17 terminamos o capítulo 8. Agora a gente vai para o capítulo 9, que tem o título A Morte Chega para Todos. Versículo 1 do capítulo 9. Dediquei-me também a investigar isto. Embora os justos e os sábios e também suas ações estejam nas mãos de Deus, ninguém sabe o que os aguarda, se amor ou ódio. No fim, todos têm o mesmo destino, seja a pessoa justa ou perversa, boa ou má, cerimonialmente pura ou impura, religiosa ou não. Ocorre mesmo à pessoa de bem e ao pecador. Aquele que faz promessas a Deus é tratado como que teme fazê-lo. É uma grande tragédia que todos debaixo do sol têm o mesmo destino. Além disso, o coração das pessoas está cheio de maldade. Elas seguem seu próprio caminho de loucura, pois não há nada adiante, senão a morte. Só para os vivos há esperança. Como dizem, melhor ser um cão vivo que um leão morto. Os vivos pelo menos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Já não têm recompensas para receber e caem no esquecimento. Amar, odiar, invejar, tudo que já fizeram ao longo da vida passou há muito tempo. Já não participam de coisa alguma que acontece debaixo do sol. Portanto, coma a sua comida com prazer e beba seu vinho com alegria, pois Deus se agrada disso. Vista roupas elegantes e use perfume. Viva alegremente com a mulher que você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol, pois essa é a recompensa por todos os seus esforços deste mundo. Tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura, não haverá trabalho nem planos, nem conhecimento nem sabedoria. Observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida, e o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome, os sensatos não enriquecem, e os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de se estar no lugar certo, na hora certa. Ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis. Como o peixe na rede ou o pássaro na armadilha, as pessoas caem em desgraça de modo repentino. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 13, que tem o título
Considerações sobre a sabedoria e a insensatez. Versículo 1 do capítulo 9. Ou melhor, versículo 13 do capítulo 9. Outro exemplo de sabedoria me impressionou enquanto eu observava como as coisas funcionam debaixo do sol. Havia uma cidade pequena com poucos habitantes, e um grande rei veio com seu exército e a cercou. Um homem sábio, mas muito pobre, usou sua sabedoria para salvar a cidade. Depois, porém, ninguém se lembrou de lhe agradecer. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor que a força, o sábio é desprezado quando é pobre. Suas palavras logo são esquecidas. É melhor ouvir as palavras calmas da pessoa sábia que os gritos do rei tolo. É melhor ter sabedoria que armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Pronto, meus irmãos, no versículo 18 terminamos o capítulo 9. Agora a gente vai para o capítulo 10, que tem o título Considerações sobre a sabedoria e a insensatez. Continuação do título anterior. Como moscas mortas produzem mau cheiro, até num frasco de perfume. Assim um pouco de insensatez estraga muita sabedoria e honra. O sábio escolhe o caminho certo, mas o tolo toma o rumo errado. Os tolos podem ser identificados apenas por seu modo de andar. Se uma autoridade se irá contra você, não abandone seu posto. O espírito calmo pode superar até mesmo grandes erros. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 5, que tem o título As ironias da vida. Versículo 5 do capítulo 10. Observei outro mal debaixo do sol. Governantes cometem um erro grave quando dão grande autoridade aos tolos e colocam pessoas valorosas em cargos inferiores. Cheguei a ver servos andando a cavalo, como príncipes, já cheguei a ver servos andando a cavalo como príncipes, e príncipes andando a pé como servos. Quem cava um poço corre o risco de cair nele. Quem derruba um muro corre o risco de ser mordido por uma cobra. Quem trabalha numa pedreira corre o risco de ser ferido pelas pedras. Quem corta lenha corre perigo a cada golpe do machado. Trabalhar com machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afie a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem-sucedido. Se a cobra morde antes de ser encantada, de que adianta ser encantador de serpentes? As palavras do sábio trazem aprovação, mas o tolo é destruído por aquilo que ele mesmo diz. O tolo baseia seus argumentos em ideias insensatas. Por isso, suas conclusões são perversa loucura. Mesmo assim, fala sem parar. Ninguém sabe de fato o que acontecerá. Ninguém é capaz de prever o futuro. O tolo fica tão exausto com seu trabalho que nem consegue encontrar o caminho de casa. Como é triste a terra governada por uma pessoa imatura, cujas autoridades fazem banquetes logo de manhã. Como é feliz a terra que tem como rei um líder nobre, cujas autoridades fazem banquetes no momento apropriado para recuperarem as forças e não para se embebedarem. Por causa da preguiça, o telhado enverga. Por causa do ócio, surgem goteiras na casa. A festa proporciona riso e vinho proporciona alegria. E o dinheiro proporciona isso tudo. Nunca faça pouco do rei, nem mesmo em pensamento. Não zombe dos poderosos, nem mesmo em seu quarto, pois um passarinho poderia contar a eles tudo o que você disse. Amém, meus irmãos. No versículo 20 terminamos o capítulo 10. Agora a gente fala do capítulo 11, que tem o título As incertezas da vida. Versículo 1 do capítulo 11. Envie os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. Quando as nuvens estão carregadas, vêm as chuvas. Quando a árvore cai para o norte ou para o sul, ali permanece. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 7, que tem o título
Conselhos para jovens e idosos. Versículo 7 do capítulo 11. A luz é doce. Como é bom ver o nascer de um novo dia. Se você chegar à velhice, desfrute cada dia de sua vida. Lembre-se, porém, que haverá muitos dias sombrios. Nada do que ainda está por vir faz sentido. Jovem, alegre-se em sua juventude. Aproveite cada momento. Faça tudo o que desejar. Não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo o que fizer. Não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira diante de você não fazem sentido. Amém. Agora a gente terminou aí no versículo 10, capítulo 11. Agora a gente vai para o capítulo 12, que é a continuação. Não se esqueça de seu Criador nos dias de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer e antes que seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar, antes que seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas, antes que seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer. E antes que você perca o desejo, lembre-se dele antes que falte pouco tempo para descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembrem-se de seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa, antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 8, que tem o título Reflexões finais a respeito do Mestre. Versículo 8 do capítulo 12. Nada faz sentido, diz o Mestre. Nada faz o menor sentido. O Mestre era considerado sábio e ensinou ao povo tudo o que sabia. Com muita atenção, ouviu, examinou e organizou muitos provérbios. O Mestre se esforçou para usar as palavras certas, a fim de expressar verdades com clareza. As palavras dos sábios são como hastes de ferro e coleção de seus ditados com pregos bem fixados, que o pastor usa para conduzir as ovelhas. Meu filho, deixe-me dar-lhe mais um conselho. Tenha cuidado, pois escrever livros não tem fim, e estudar demais é cansativo. Aqui termina meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Amém, meus irmãos. No versículo 14 terminamos a nossa leitura diária de hoje e também o nosso livro aqui de Eclesiastes, tá bom? Como sempre, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, no graça e sabedoria, que em nome de Jesus a gente venha se ver amanhã, tá bom? Então, que a gente venha aproveitar esses dias de nossa juventude. Eu acredito que você seja jovem. A maioria que assiste aqui é jovem, pelo menos está ali com seus 45 anos. Então, eu peço, eu falo que a Bíblia já falou, mas pense mais a respeito aí do que você está fazendo. Não deixe para lembrar do Senhor, só quando você estiver velho e não puder mais fazer nada para Ele, tá bom? Aproveite agora que você está na flor de sua juventude, de sua força, e entregue ela ao Senhor. Entregue ela ao Senhor, tá bom? Aí você vai ver coisa muito boa em sua vida. Tchau, valeu, Pai Senhor, e aquele abraço.